Descobrir que existe vida inteligente além do nosso planeta poderia ser o evento mais transformador da história da humanidade. Mas e se os cientistas escolhessem coletivamente ignorar evidências que sugerem que isso já aconteceu? É o que afirma um novo livro do astrônomo renomado da Universidade de Oxford, Avi Loeb, que argumenta que a melhor e mais simples explicação para as características extremamente incomuns de um objeto interestelar que passou por nosso sistema solar em 2017 é que o OVNI era, sim, tecnologia alienígena. É sobre isso que nós vamos conversar com o físico e professor da UBRA, Renato Pires, que vai nos dar o ponto de vista dele sobre o evento conhecido como Oumuamua. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu começar pedindo que o senhor explique o que é o Oumuamua. Não sei se eu pronunciei certo também. Uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês novamente. Realmente, o nome é bem estranho, né? É um nome de origem havaiana que eles consideraram apropriado para esse objeto, que eles tinham esperança que fosse, enfim, um visitante distante, né? Oumuamua significa alguma coisa como um mensageiro que vai na frente para explorar os caminhos, esperando, portanto, que esse objeto fosse uma sonda espacial alienígena, né? Antes de chamar Oumuamua, é interessante que eles propuseram o nome Rama, que, para quem gosta de ficção científica, deve se lembrar que existe um livro clássico do Arthur C. Clarke, acho que talvez o livro mais famoso dele, que se chamava Encontro com Rama, onde Rama era um objeto espacial gigantesco, na verdade, muito maior do que o Oumuamua, e foram investigadas. As circunstâncias de encontro foram muito semelhantes, foram a rede de satélites que observou, lançaram, já era um futuro mais distante, lançaram uma nave para explorá-lo e descobriram que realmente era uma nave espacial. Então, por isso, em homenagem a essa história que os cientistas esperançosos puseram inicialmente o nome de Rama. Depois mudou para Oumuamua, porque talvez não seja uma nave espacial habitada, fosse apenas uma sonda. E hoje em dia já se tem muita dúvida, afinal, o que poderia ser aquele objeto muito, muito estranho. Professor, por qual razão esse cientista alega que possíveis evidências de tecnologia alienígena são ignoradas pelo resto da comunidade científica? Tem que ver assim, a gente em ciência, a gente procura ser muito cauteloso. É preferível você guardar uma boa notícia por tempo demais do que dar uma notícia errada, embora fosse auspiciosa, né? Então, a gente procura sempre pecar por excesso de cautela. Então, como não há evidências realmente de que seja alguma coisa estranha, uma nave espacial, não há nenhuma evidência nesse sentido, as pessoas preferem, para já, descartar essa hipótese e considerar que é um objeto astronômico realmente estranho. Já foi confirmado por detalhes da órbita dele que quase certamente ele não provém do nosso sistema solar, ele é um objeto interestelar e foi inclusive criada uma categoria nova para esses objetos. Cada objeto no espaço tem um nome, né, um código identificador. Se costuma usar a letra A para asteroides, inicialmente se achou que fosse um asteroide. Se usa a letra C para cometas, depois, pelo movimento dele, achou-se que fosse um cometa. Mas como ele não tem cauda e não tem o tamanho correto, nem a órbita correta para asteroide, imaginou-se que realmente ele é uma nova classe de objeto. Usaram a letra I para interestelar. Então, existe pouca evidência. No entanto, aquele professor Loeb, ele no artigo dele, depois no livro dele, ele destaca características muito peculiares para esse objeto. Realmente tem, eu já li o artigo e realmente tem coisas estranhas. Por exemplo, o mais interessante talvez seja o fato que geralmente quando um objeto celeste se aproxima do Sol, ele ganha velocidade pela atração gravitacional. E quando ele se afasta do Sol, ele perde velocidade também pela atração gravitacional. E esse objeto, quando começou a se afastar do Sol, ele executou um movimento levemente acelerado e acelerado de forma contínua, como se tivesse algum sistema de propulsão muito tênue, ok?
mas foi significativo, foi estatisticamente significativo que havia alguma forma de propulsão. Então, se imaginou, inclusive, que fosse algum tipo de gases produzidos por algum degelo do material, evaporação por calor do sol. Esse foi uma das características estranhas que o professor Loeb apontou. Professor, qual a sua opinião sobre este evento? O senhor acredita que pode ser tecnologia alienígena mesmo? Digamos assim, eu sou esperançoso e eu tenho certeza que em algum dia a gente vai encontrar algum objeto que seja realmente o nosso Rama, né? O nosso visitante espacial. Se era esse ou não, eu acredito, parece que não. Embora o professor Loeb também tenha um outro ponto, argumento bem interessante, é que analisando lá o movimento, características, ele acredita, é muito difícil saber o formato que o objeto tinha. Tem-se a ideia que ele era oblongo, né, como um charuto, mas o professor Loeb diz que não, que ele era achatado como se fosse uma fita, uma vela que usasse a pressão da luz solar para se movimentar. É uma espécie de um veleiro espacial. Ele acredita que essa forma, inclusive, não poderia ser fruto do acaso e seria um indicativo de que é realmente um objeto espacial. Mas, como disse, ele está muito longe, as observações foram feitas com um equipamento não melhor possível, uma distância muito grande, então as evidências são muito tênues para afirmar qualquer coisa. Então, embora eu seja muito esperançoso e gostaria que fosse, não há evidência de que seja. Embora eu sempre tenha em mente aquele princípio filosófico muito importante que ausência de evidência não é evidência de ausência. Perfeito. Ou seja, não é porque nós não temos evidência que ele não é, não garante que ele não seja. Nós apenas não temos evidência. Então, nos guardamos em cautela e não afirmamos nada. Agora, professor, pode existir, ou a chance de existir, objetos celestes que fujam do nosso conhecimento, que os cientistas ainda não conheçam, com características desconhecidas, e esse tipo de objeto ser um deles, por exemplo? Sim, inclusive o professor Loeb fez uma análise estatística dos objetos conhecidos e extrapolando para o resto do universo, no sentido de que se os outros sistemas solares têm algum tipo de semelhança estrutural com o nosso, a chance de um objeto desse ter origem natural, segundo os cálculos dele, é extremamente pequena. Então, isso é mais um ingrediente que ele acrescenta na equação, tá percebendo? O formato dele, a composição dele, tudo isso junto, é um objeto estranhíssimo. Agora, eu gosto daquela comparação que alguém fez no seguinte: se você for no mar e pegar uma xícara d'água e não encontrar nenhum tubarão dentro, não quer dizer que não existem tubarões no mar. E é mais ou menos assim que a gente trabalha. O nosso conhecimento do universo é infinitamente pequeno, muito reduzido. Então não dá para fazer afirmações de exclusão de nenhum tipo. Eu acho que praticamente tudo está em aberto, tudo é possível. Nesse ponto eu concordo com ele que nós temos que ter mente aberta para aceitar possibilidades bastante exóticas. Quando eu li a matéria no jornal que vocês indicaram, eu lembrei exatamente aquela frase do Sherlock Holmes que depois, curiosamente, eu vi citada no texto dele, que quando você elimina todas as hipóteses razoáveis, se a que sobra é muito irrazoável, ainda assim, se ela sobrou, provavelmente ela é a verdadeira. Perfeito. Professor, muito obrigado por esse papo com a gente. É sempre um prazer falar com o senhor. Tem as explicações de uma maneira que todo mundo entende. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço. Até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.